Olá, bem-vindos a mais uma aula, nossa aula 15. E na aula de hoje a gente vai evoluir um pouquinho o nosso gráfico da aula anterior, onde agora eu implementei mais algumas análises aqui, né? Temos o nosso insight aqui ao final, cancelamento por faixa de idade, faturamento por faixa de idade, clientes por faixa de idade, né? Que até agora a gente tem nós temos as idades, ok? Nós temos, né, até aqui uma distribuição aqui no gráfico do histograma, né? Mas nós não temos aqui, né, um faturamento por faixa, né, de idade, porque a nossa idade aqui inicialmente era 25 ou 34, né, ou 49, enfim. E aqui nós criamos também uma faixa de idade que não tínhamos. E de antemão também vamos corrigir algo que ficou errado na aula anterior, ok? Então vamos lá, vamos passar aqui. Essa aqui vai ser a nossa aula de hoje, porque, né, o gestor normalmente ele quer saber quais clientes, que faixa de cliente, né, mais tem plano, mais cancela, gera um maior faturamento. Então, justamente é o que nós vamos fazer agora nessa aula, essa modificação, seguindo aqui no código. Então, em vez de só passar o código com vocês aqui, eu vou, na verdade, construir o código para a gente ver aqui o passo a passo, né, do jeito que está. E vamos nessa, vem comigo. Bom, começando aqui então, primeira coisa que nós vamos arrumar é esse pequeno detalhe aqui de escrita de português aqui, ó, desconhecida, que foi um equívoco, ok? E vamos ajustar aqui, vamos ver que o gráfico, nosso gráfico agora sumiu tudo aquilo que eu mostrei para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar a construir logo aqui, logo aqui, ah, abaixo aqui da nossa normalização aqui dos gráficos, ou melhor, dos valores, né, dos dados. Vamos começar a construir aqui a nossa faixa etária, tá? Então vou colocar aqui, ó, aqui a faixa etária, ok? Então, para criar a nossa faixa etária, nós vamos criar uma lista e, além dessa lista de faixa, né, nós vamos ter os nomes ali para a lista. Então, vou colocar aqui faixas. Então, faixas, ok? O nosso faixas etárias, deixa eu ver o que ele colocou aqui. Eu vou melhorar um pouquinho isso aqui. Tá? Vou tirar o zero, porque zero não tem. Vou começar 18, 25, 30, 45, 60 e 100. Vou colocar só nessa divisão aqui, tá? Agora eu tenho que criar o nome que ele ia sugerir ali embaixo, né? Para a gente dar um nome ali, o nome das faixas. E é 18 a 24, de 25 a 29, de 30 a 44, ok? De 45 a 59 e 60 para cima. Tá legal? Então essas aqui vão ser nossas faixas. Vamos lá. Agora eu tenho que ajustar o meu data frame. A gente vai fazer o seguinte, a gente tem que incluir esta coluna, que não existe essa coluna. Vamos fazer isso. Então ele já até identificou aqui para mim o que eu quero fazer. Então faixa etária, tá? DF faixa etária vai receber o df.cut. O cut é o cortar, né? O cidade, tá? O idade. E nós no nosso bins aqui, né?
a gente está passando a faixa etária e no label a gente está passando os valores aqui, tá legal? Que é isso aqui que a gente vai visualizar. Ok, criamos a nossa faixa etária. Agora, com isso, a gente pode começar a gerar os nossos gráficos. Vou lá para baixo do nosso último gráfico. O nosso último gráfico é este aqui, o top 10 cidades. Tá? Logo abaixo é o top 10 cidades. Download, top 10 cidades, vem a tabela. Nesse meio aqui, nós vamos construir as nossas análises. Mas se eu já atualizar aqui, ó, se eu já fizer essa atualização aqui, a gente já vai conseguir visualizar aqui a coluna faixa etária e não tem mais, ou melhor, nós temos aqui ainda a idade e adicionamos aqui a nossa faixa etária, ok? Então, podemos começar a construir agora o clientes por faixa etária. Clientes por faixa etária. Então, agora, na verdade, o que que é? É toda a estrutura de criar lá o nosso subheader, a nossa variável dos valores, né, que a gente quer exibir e tal, o gráfico, definir as colunas, né, que a gente quer que seja exibida, o nosso gráfico, um tipo de gráfico, e fazer a plotagem dele. Tá legal? Então, vamos lá. Então, cliente faixa etária recebe faixa etária, ok? E está contando aqui o value counts. Deixa eu dar um tab aqui, e aqui é só para a gente exibir. Ctrl S e vou atualizar aqui. Legal? Vou atualizar aqui, ó. Beleza. O que ele está fazendo aqui, né? Dessa forma que está, ele está pegando o do maior e está colocando decrescente, beleza? Deixa eu só voltar aqui, ó. Feito, beleza? É justamente dessa forma que ele está exibindo. Só que, visualmente, eu acho que fica estranho assim, não sei. Eu acho que assim não fica muito legal, tá? O que a gente pode pensar em fazer aqui nesse nosso gráfico? Adicionar a ordenação, tá? Que ele não colocou aqui, mas a gente pode colocar aqui o sorte. Opa, o sorte index, tá? Sorte index. Fazer um Ctrl S, atualizar aqui novamente. E particularmente, vamos voltar lá. Eu acho que assim fica muito melhor para a gente acompanhar a evolução, né? Então aqui de cara a gente vê que entre esses dois aqui é quem tem mais clientes, tá? Existe mais clientes dentre essa faixa. Beleza? Aqui é geral, não está analisando se é só os que estão ativos ou não. São esses. Agora podemos fazer o seguinte, podemos fazer o faturamento, tá? O faturamento, deixa eu copiar aqui de novo. Também, nesse momento, vou trazer um faturamento que está analisando tudo, tá legal? Não está trazendo, não está pegando só o pessoal ativo, não, tá legal? Então, clientes, faturamento, vou colocar aqui, ó, faturamento por faixa etária, tá? Faturamento por faixa etária. E aí ele já vai continuar trazendo para mim aqui, né? Não tem jeito. Vou aceitar aqui, ó, e vou aceitar aqui também a faixa etária. Eu quero trazer a soma dos valores, então ele está agrupando, está fazendo aqui o nosso. Opa! Está fazendo aqui o nosso group by, tá? Agrupando. Escolhendo aqui as colunas, né? Faixa etária e faturamento, né?
gerando o nosso gráfico e colocando para exibir. Então, Ctrl S aqui, atualizando mais uma vez. Ele está exibindo o nosso faturamento. Ok? Ok, exibindo aqui o nosso faturamento. Faixa etária. Ok. Vamos lá. Vamos lá. E aqui ele está certinho, não preciso nem mexer aqui nesse caso. Agora, percebam que o gráfico, né? O gráfico está certinho aqui, tá mantendo basicamente a mesma coisa, né? Que aqui é a questão de faturamento por faixa etária. Então aqui é a soma do valor, enquanto aqui era a contagem, né, de faixa etária. Bom, faturamento. Podemos pensar em fazer o cancelamento, para a gente ter uma ideia de quem cancela mais, cancelamentos por faixa etária. Vai ser a mesma coisa também aqui. Então, vamos voltar aqui, ó, cancelamentos por faixa etária, ok? Eu só preciso contar, eu preciso filtrar, né? Filtrar aqui status, onde tem cancelado, e vamos fazer o nosso filtro. Feito? Beleza. Vamos selecionar as colunas, né? Faixa etária e cancelamentos. Vamos criar o gráfico e exibir, né? Então, o gráfico e a exibição do gráfico. Ok. Ctrl S. Tá legal? Vou atualizar aqui. E temos aqui o nosso cancelamento. Agora, o que eu não estou fazendo aqui, na verdade, é o que? O nosso subheader que passou batido. Nosso st.subheader. Ok? Então tá aqui, ó. Também aqui o nosso st.subheader. Agora eu notei que estamos fazendo sem. Aqui o nosso de cancelamentos. Ok? Então, faixa etária, faturamento, o cancelamento. Percebam que aqui eu estou pegando geral. Geral. Poderia fazer um faturamento, todo mundo colocando só o pessoal só de ativo, né? Porque aqui, ó, aqui como a gente vai notar que por mais que a gente tenha essas duas maiores faixa etária e esses dois maiores faturamento, neles dois também está o maior cancelamento. Então, se eu tirar esses cancelados e considerar somente os ativos, provavelmente esse gráfico aqui vai ter uma alteração e a gente pode às vezes descobrir que o maior faturamento talvez não seja de uma dessas faixas etárias aqui, né? Ok? Mas para isso só precisaria mexer no filtro, né? Então precisaria mexer no filtro para que a gente conseguisse fazer pegando somente o ativo, ok? Aqui, somente o ativo aqui. Mas não é isso que eu quero fazer agora, tá legal? Então só para não perder o foco. E agora a gente pode criar os nossos insights. Insights. Ok, nossos insights. Subheader, insights, ok. Deixa eu só ver o que ele está sugerindo aqui. A maioria dos clientes está na faixa etária. Tá, só que aqui eu só estou escrevendo exatamente, né? Só para a gente escrever. Vou colocar aqui só para a gente. Ele basicamente identificou o que que é, está fazendo só um write ali e vai colocar essa informação ali para a gente, tá? Só que o que eu mostrei para vocês, na verdade, eu mostrei um info. Então, para isso, é o nosso
st.info, tá legal? Nosso st.info. E aí neste info aqui, vou colocar 1, 2, 3, só para a gente poder escrever, né? Vou botar aqui, 1, 2, 3. Ok. E agora a gente pode colocar o nosso texto aqui dentro, tá? A gente consegue quebrar a linha quando vai ficar muito grande. A gente faz assim e consegue escrever aqui no meio. Então, o que a gente pode pensar em escrever aqui no meio? A gente vai fazer o seguinte. Para que seja automático, para que esse ST-info tenha sentido, a gente vai criar faixa de maior receita e receita máxima. Tá? Vamos lá? Faixa. Vou criar aqui, ó. Faixa faixa maior receita. Então, faixa maior receita, ok. E podemos colocar aqui também o receita máxima. Receita máxima. Vou colocar esses dois aqui, tá? Então, faturamento.max. Faturamento.max. E aqui dentro, agora a gente vai escrever aqui, né? Colocar aqui dentro do nosso string, nossa faixa etária com maior receita, e o nossa receita máxima, e um Ctrl S aqui, tá? E vou atualizar. Tem de diferente aqui, basicamente, claro, além do texto, né, e tudo mais, e essa informação aqui, que é uma informação fixa, né, não está nem trazendo o cálculo de 40%, nem nada aqui também, tá tudo. É que aqui eu estou escrevendo faixa etária, está trazendo a faixa, né, realmente, ok? E aqui está calculando o valor, tá? Tá trazendo realmente aqui o valor para a gente, tá? A diferença aqui é esse info, tá? Se a gente colocar aqui um info, ó, e atualizar aqui, ver como é que ele ficou, tá? Então aqui a gente pode usar o write, pode usar o info, aqui pode usar o write, por exemplo, tá? É só a forma que a gente quer de demonstrar aqui para o pessoal, tá? Beleza? Então acho que ficou entendido. Deixa eu só retornar. Aqui eu vou deixar o write ali e vou deixar o info aqui embaixo. Na verdade, acabei até mudando um pouquinho o projeto. O projeto inicial, né? Com essa pequena alteração aqui. Mas então nós fizemos a faixa etária, né? O cancelamento, criamos insights, criamos uma nova coluna aqui, né? Para a idade, que antes a gente só tinha isso aqui, ó. Agora a gente criou uma faixa de idade. Se ele está dentre ela aqui, ó, pertence aqui à faixa de idade. Show de bola. Bom, dúvida, curte, compartilha. Dúvida, deixa um comentário aí, na verdade, que eu tento ajudar. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.